Olá, boa tarde. Estamos começando mais um programa Ponto de Vida. Meu nome é Eugênio Yoshida e o programa Ponto de Vida tem o objetivo de levar a você, teleinternauta, informações sobre saúde e bem-estar. E hoje nós vamos falar sobre a saúde mental e física com o professor Marcel. Ele já esteve aqui no nosso programa e hoje ele vai falar um pouquinho diferente. A gente falou no outro programa junto com o professor Marcel sobre a cromoterapia. E quem quiser saber mais, tem esse programa nas reprises do nosso site. Boa tarde, professor Marcel. Boa tarde, Yoshida. Muito obrigado por vir no nosso programa e trazer mais conhecimento para a gente, para o nosso programa e para os teleinternautas. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui podendo discutir sobre as nossas questões da vida, né? É muito legal, né? Deve ter pessoas, teleinternautas, que não sabem um pouco do professor Marcel. Marcel, fala rapidinho, como que é a sua história? Como que você começou as terapias? Qual foi o interesse? Eu venho há muitos anos estudando as questões humanas e me interessando por essa área. Fiz a faculdade de psicologia em busca de entender melhor o ser humano. Sou formado em metafísica da saúde com o professor Val Capelli, em cromoterapia também, e venho já há alguns anos exercendo a profissão de psicólogo e trazendo esse conhecimento através de cursos, palestras que eu venho ministrando aqui em São Bernardo, no Instituto Atlântida, né? Alguns cursos tive a oportunidade de fazer lá, e lá no meu espaço também, no Espaço Alegras, onde a gente tem um trabalho bem bacana voltado para o desenvolvimento do ser humano. Muito legal. Então essa é a história breve do professor Marcel, e a gente teve a felicidade de se conhecer no Instituto Atlântida, onde eu trabalho, e o professor agora se tornou, né, um parceiro da gente lá, e a gente se conheceu através do Instituto e surgiu aí o assunto para ele poder vir aqui no programa, para ele passar mais informações para os teleinternautas que têm tanto carinho pelo nosso programa. Professor Marcel, como a gente vai falar da questão de saúde física, mental, a gente vai abordar bem a questão da metafísica, né? Que é o grande trabalho do professor Marcel no Espaço Alegras, né? E, professor, fala um pouquinho da metafísica. O que é a metafísica? A metafísica, Yoshida, é uma filosofia muito antiga, estudada dos povos mais antigos. E a gente trouxe o que a gente chama hoje de metafísica moderna, que é a gente sempre tentar estudar o ser humano a partir do próprio ser humano, investigando as questões que estão por detrás do que vem acontecendo com ele. A gente avalia o acontecimento ou uma doença física ou um próprio processo existencial. A metafísica ela busca estudar o que está por detrás disso, ou seja, qual as nossas questões emocionais, qual que as nossas dificuldades emocionais que geram a dificuldade no nosso meio externo ou no nosso corpo físico. Então, basicamente, a metafísica ela vem se propondo a estudar o que está de trás, o que está servindo como base para manifestar os conteúdos do jeito que está sendo manifestado. Tanto para o lado positivo, uma coisa que a pessoa se propõe a fazer na vida que está dando certo, a metafísica entende que, de certa forma, ela está indo de acordo com os seus processos internos naturais, na medida em que os processos externos não vêm dando certo, sua vida não vem dando certo em algum setor profissional, por exemplo, afetivo. Então a metafísica ela entende que por algum motivo você não está correspondendo aos seus ímpetos naturais. Certo. Então vocês podem ver. Professor, o senhor atende lá com a metafísica no seu espaço. Quanto tempo que dura, assim, em média, uma sessão de metafísica?
Isso. A gente chama, a gente coloca como aconselhamento metafísico. Sim. Geralmente a gente faz uma entrevista inicial, onde a pessoa traz a demanda ou a questão em si que ela vem tendo dificuldade. Sim. E a gente elabora nessa sessão de aproximadamente 40, 50 minutos Sim. o conceito metafísico e, dependendo do caso, a gente marca uma segunda sessão para ter um fechamento e propor para a pessoa uma mudança de padrão, né? Uma mudança interna. Mapeando, muitas vezes até a gente imprime um relatório que ajuda a pessoa a estudar o que está acontecendo com ela, para aí sim ela começar a fazer essa mudança de padrão de comportamento aos poucos. Basicamente funciona assim um atendimento de aconselhamento metafísico. Ah, tá, ok. Então a gente tem esse atendimento. E, professor, então a pessoa vai, passa por vamos pôr, entrevista, entre aspas, pode ter o retorno ou não, geralmente então vai ter um retorno. Com certeza. O objetivo do aconselhamento metafísico é levantar diretrizes para a pessoa conseguir por ela mesma começar a modificar o seu padrão e, consequentemente, modificar o que está ruim na vida dela. Na vida dela. Então, esse retorno ou esse feedback é fundamental. Fundamental, né? Então, a gente tem essa questão. E vamos lá, né, para as perguntas, né? E quais são assim, os casos, porque já casos não, vamos pôr assim, como a metafísica, você explicou o que é, como que funciona, né, a metodologia dele. E como que a gente pode, assim, citar assim, vamos citar exemplos, né, para as pessoas, né? Poxa, eu vi, é legal, tal. Então vamos supor, a pessoa chega com um problema, vamos pôr aí um problema comum, uma dor na coluna. Certo. Vamos supor, eu sou paciente do professor Marcel, aproveitar a consulta, né? É que a pessoa tem uma dor na coluna, isso deixar para o teleinternauta, a gente não está criticando médico, nenhuma outra categoria que nós somos ao favor de trabalhar tudo em conjunto, complementar um ao outro. Supondo, né? Isso é vamos pôr assim, para vocês entenderem melhor. Então eu tô com uma dor na coluna, já passei em médico, fiz tudo e a dor continua, não tenho nada, não deu nada em exame. Isso que a gente costuma ouvir muito no espaço, né? Então, qual que seria uma explanação? Está certo que cada caso é um caso, né, claro, professor Marcelo? Claro. Mas o que poderia se dizer em relação à dor coluna? Que a gente ouve muito recentemente. Ultimamente, a dor de coluna é a maior procura, né, que a gente tem, se a gente for ver numa proporcionalidade, né? Então, Yoshida, é importante citar aqui que a metafísica ela busca estudar o órgão ou o nosso potencial na sua melhor condição de funcionamento, né? Certo. Então a metafísica ela vai procurar entender qual que é a função da coluna no nosso corpo físico. Sim. O que ela faz no nosso corpo físico para ela ter para ela estar numa questão saudável do organismo. Então a gente pensa na coluna fazendo uma associação como um eixo de sustentação do corpo. Sim. É ele que sustenta todo o corpo. Então a coluna saudável é a pessoa se sustentar nas suas atitudes, a pessoa dar sustentação a ela própria. E essa é a condição saudável da coluna. Então, pensando nisso, qualquer alteração que a gente venha a ter no âmbito da coluna, a gente entende que essa pessoa ela não está se autossustentando, ou por dar vazão à crítica, ouvir muita crítica, ou não fazer exatamente o que ela está sentindo no momento. Sim. Então, qualquer alteração na coluna, a gente pensa que a pessoa não está sustentando o que é próprio dela. Ela está tendo atitudes que não são de acordo com
com a sua sustentação. Se é um processo de dor, o que a dor faz no nosso organismo, né? Ela sinaliza que tem algo errado. Sim. Por outro lado, a gente sente um desconforto muito grande. É como se estivéssemos sendo agredidos. Então, pensando metafisicamente numa dor de coluna, é como se a gente se agredisse por não ter condições de sustentar o que a gente está se propondo em determinada situação. Tá interessante o professor falar isso, que isso, claro que são alguns dos exemplos. Alguns dos pacientes, se a gente pegar assim, dores de coluna, causas, o que o paciente assim vai reclamar num geral, né, para a gente pôr, sem expor nenhum paciente, que não é a intenção. A maioria, se você for ver questão de sustentação, boa parte que a gente chega até a gente com essa dor, a gente começa a perguntar, fazer perguntas cotidianas para a pessoa fala muito, em boa parte dos casos, questões de problemas financeiros. Que é falar, poxa, mas eu estou com um problema financeiro. A partir daí que começou a dor, aí a pessoa começa a falar isso, né? Então é um dos exemplos que a gente começa a ver, né? No geral, o que acontece naquele tipo de dor? Qual que é a maior reclamação naquele tipo de dor? Claro que é uma estatística, não dá para falar que é 100%, né? Mas é até curioso você falar isso, porque a saúde financeira, metafisicamente falando, depende de uma autossustentação muito forte. Ou seja, a pessoa ela vai ter um sucesso financeiro se ela começar a bancar suas ideias, se ela começar a investir nas suas ideias, nos seus propósitos. E o que acontece geralmente num processo de dificuldade financeira é a pessoa, às vezes, começar a ouvir o palpite de alguém e acaba, aos poucos, deixando de fazer aquilo que ela se propôs no seu projeto inicial, no seu empreendimento inicial, por essas influências. Então, ela está, nesse caso, ela está negligenciando a sua sustentação da sua vontade própria. Para aquele sentido. Consequentemente, dor na coluna é muito comum. Comum, né? A gente começa a ver, por essa questão. Então a gente começa a ver tudo nessa questão. Tem até já perguntas, a gente vai ler as perguntas, como a gente está falando de coluna, né? Coluna se inclui tudo, pescoço, vai indo, né? Coluna, a região torácica, a região lombar, a questão das hérnias, né? Que a gente vê muito, hérnia de disco, né? Que são os amortecedorzinhos entre as vértebras da coluna. Se ouve muito, né? Casos cirúrgicos, a pessoa passa com dor por anos. Ah, mas essa dor aqui, ela é minha companheira, ela vem e volta. Aí você começa a ver, né, um exemplo, naquela época teve alguma coisa que mudou sua vida? Teve, agora tem? Tem. Então, é a metafísica, se você for ver, pegar os volumes da metafísica, o grande trabalho do professor Val Capelli, um grande abraço e parabéns pelo trabalho do professor Val Capelli, o seu trabalho que é maravilhoso mesmo. A gente utiliza muito nos nossos cursos de terapia, indica muito essa questão da metafísica, né? Isso. Eu gostaria de estar colocando também, Yoshida, você já colocou, mas eu acho que vale muito a pena a gente frisar isso, que a metafísica ela não tem por objetivo excluir outros tratamentos, principalmente o tratamento médico. Sim. Né? E é por isso que é importante a pessoa estar buscando recursos medicamentosos, consultar o seu médico, até porque se a doença ela manifestou já no físico, ela precisa ser tratada no físico. Sim. Em contrapartida, se você auxiliar a um tratamento, a uma condição metafísica que você vai trabalhando aos poucos, até o tratamento médico venha a ser mais fácil de ser resolvido. Potencializa. O importante é a pessoa se curar e encontrar o caminho dela, né? Nossa, o tempo passa muito rápido. Amigos teleinternautas, daqui a pouquinho a gente está de volta. Até mais! Olá, estamos de volta, estamos falando da saúde mental, os benefícios da saúde mental e física com o professor Marcel.
e falando da metafísica. E, professor Marcel, vamos explanar mais um pouquinho a metafísica, né? Como a gente estava falando no intervalo. Falar um pouquinho mais sobre a metafísica para a gente começar a entrar aqui nas perguntas. Temos várias perguntas aqui dos teleinternautas, a gente já agradece. Professor, fica à vontade. Eu gostaria de fazer uma colocação aqui que eu acho que é muito importante quando a gente fala de saúde e bem-estar, né? Muito se fala, muito se vende sobre como a gente pode fazer para ter saúde, na alimentação, no condicionamento físico, etc. E essas inúmeras coisas que vêm se disseminando e até, diga-se de passagem, muito importante, inclusive, mas a gente às vezes esquece de colocar qual que é a nossa condição interna para a gente ter saúde. Então eu acho que é muito, muito importante a questão da metafísica, da visão metafísica sobre isso, porque nós somos equipados de um aparelho fantástico, que é o nosso corpo. A máquina perfeita, né? Uma máquina perfeita. E se a gente observar o nosso corpo, ele está sempre em pleno funcionamento e cada órgão ou cada partezinha do nosso corpo tem uma funcionalidade para a gente. E a gente, na correria do dia a dia, acaba não tendo essa intimidade com o seu próprio corpo, né? A gente passa só atendendo às solicitações externas, enquanto está acontecendo um mundo à parte internamente. Sim. Então eu costumo dizer que nós temos conosco todos os dias um guia fantástico do que fazer no nosso dia a dia, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Basta a gente ter uma conexão maior com o nosso corpo. Através dos nossos sentidos, por exemplo, estamos recebendo milhões e milhões de informações a cada segundo. A cada segundo que passa, meu corpo ele está identificando sensações daquele momento presente. Se a gente prestar bastante atenção nessas sensações, a gente acaba sabendo ou tendo mais elementos para decidir uma intervenção no nosso dia a dia. Por exemplo, a pessoa tem uma situação difícil para lidar, onde ela vai falar com uma pessoa importante, por exemplo. Se ela se conectar ao corpo dela, ela, de certa forma, ela vai saber como lidar naquele momento. Estou querendo dizer, Yoshida, que essa conexão com o nosso corpo nos deixa cada vez mais no momento presente, vivenciando o que está acontecendo agora. Sim. Isso tem um resultado fantástico no resultado do que a gente vem a propor a fazer, porque estaremos lidando com o fato na sua realidade plena. E a segunda coisa é que, com certeza, nós estaremos promovendo a saúde, tanto do corpo como da mente. Por quê? Porque quanto mais você fica conectado a esse momento presente, menos ansiedade você tem. Sim. Né? Menos preocupação com o futuro. Por quê? Porque ao invés de você se propor a controlar o que vai acontecer amanhã, a se preocupar com isso, você passa a confiar que o seu corpo ele vai te dar condições de perceber melhor aquela situação na hora que você estiver passando, e aí sim vai te dar a dica necessária para você ter uma atuação melhor. Então as sensações elas chegam na gente a todo momento. Nosso corpo avisa quando a gente está precisando colocar uma blusa ou até mesmo tirar a blusa, né? Sim. A exposição à claridade, seus olhos automaticamente
eles vão se fechando, né, protegendo a retina do olho da luminosidade. Enfim, o corpo está sempre se ajustando ao que está acontecendo no momento presente. O que acontece com a preocupação da gente com o que vai acontecer no futuro é que esse corpo ele ainda não está no futuro. Ele está aqui, né? Ele está aqui. E isso é um grande elemento na questão da saúde, porque essa desconexão constante que a gente tem da gente mesmo, com o que está acontecendo no momento presente, faz a gente ter inúmeras reações no corpo de ansiedade, medo, raiva e etc. Mas vai ter vários problemas, né? É o princípio do taoísmo, né? Do taoísmo, a parte das filosofias japonesas também falam muito de estar no aqui e agora, né? É muito importante. Tem até uns filmes que falam, né? Poder Além da Vida, né? Que é um filme que ele fala da questão de estar no presente, né? Porque a gente toda hora, né? Estou aqui com o professor Marcel na entrevista. Ele está explicando, de repente minha cabeça está, nossa, em casa, como que será que está minha filha? Nossa, chegando lá no espaço, o que eu tenho que fazer? Não vivo esse momento, né? Então quer dizer que o tempo passa e a gente não vê a vida passando, a gente não presencia aquele momento. E nisso, até o próprio Doin, o Shiatsu, ele fala muito assim, a gente sai do tempo, a gente perde a noção do quê? A gente perde a percepção do corpo, a sensibilidade do corpo passa-se o quê? A perder essa sensibilidade, aí começam a aparecer o quê? As doenças, as dores e por aí vai indo, né? Exatamente, o nosso corpo ele recebe o comando que a gente dá através da nossa mente. Se a gente está no momento presente que não tem nenhuma demanda específica para o corpo agir, só que a sua mente está projetada no amanhã, que você vai ter que resolver algumas questões, o seu corpo ele vai recebendo comandos que ele precisa estar em alerta, ele precisa ter a injeção de adrenalina nele para ele corresponder à solicitação. Sim. Que na verdade não, na verdade o que está acontecendo aqui agora é um momento tranquilo que o corpo precisa estar relaxado. Então essa descompensação mental que a gente faz quando não está no aqui e agora, faz o nosso corpo receber inúmeros estímulos que não correspondem à realidade. Isso fatalmente é propenso a desencadear alguma doença. Alguma doença, né? Bom, então vamos ler as perguntas dos nossos amigos e amigas teleinternautas. Cristina, obrigado pela sua pergunta, pelo seu carinho. Como a metafísica lida com a depressão, professor Marcel? A depressão é um tema muito estudado na psicologia. Vou tentar simplificar ao máximo, dando a visão metafísica sobre essa questão. Entendemos basicamente que a saúde plena é a gente estar conectados e fazendo que a nossa alma se manifeste na realidade. Então, o processo depressivo, ele tem como característica a pessoa estar desanimada excessivamente, um processo de tristeza muito grande, que faz com que ela não se acenda para a vida, né? Sim. Não se acenda para as coisas. Então, a gente pode pensar metafisicamente que, de certa forma, ela coloca uma pressão muito grande nas suas expectativas de vida ou no seu desempenho na vida. E essa expectativa, às vezes, ela é absurda. A pessoa não vai conseguir dar conta, ou pelo menos da forma que ela gostaria de ser. Essa pressão muito grande faz com que seu sistema todo fique para baixo.
Ou seja, né, a depressão é a pressão de cima para baixo, fazendo a pessoa Ficar no buraco. ficar no buraco. Então, a manifestação da doença, ela está apenas sinalizando para a pessoa que está com uma pressão muito grande sobre si e que uma alternativa, uma mudança de padrão para a depressão, ela aliviar um pouco, tirar um pouquinho as expectativas sobre a vida dela, no sentido de começar a pensar, não, vou fazer o que é possível, vou fazer o meu melhor, estarei fazendo o que me cabe, o que não me cabe, não posso me responsabilizar por isso. Sim. Então, metafisicamente, a depressão, ela esconde um sentimento de uma pessoa que quer dominar as situações, controlar de todas as formas. Isso causa uma pressão muito grande. Então fica carregando o peso de todo mundo e se afunda, né? Exatamente. Então a dica nesse caso é a pessoa relaxar, viver o seu dia a dia nas suas possibilidades, dar valor para o que ela é boa e o que ela precisa se trabalhar, ela possa fazer aos poucos, sem muita pressão. Sem muita pressão. Então, tá aí a resposta para a Cristina. Temos a pergunta da Maria Luísa. Obrigado pela sua pergunta, Maria Luísa. Dores de estômago e má digestão. Como a metafísica explica? A maioria dos remédios não resolvem. Essa é a pergunta da Maria Luísa, professor Marcel. Então, Yoshida, o estômago, ele é o nosso... O potencial desse órgão é fazer a digestão do alimento que a gente ingere. E a saúde desse órgão é a gente ter uma boa digestão dos fatos que acontecem na nossa vida. Sim. Então, a saúde do estômago está relacionada a como a gente digere o que acontece na nossa vida. Uma má digestão é porque algum fato a gente não está digerindo. Não está digerindo bem. Sim. Ou não está aceitando o fato como ele está vindo. Aí pode vir até a ter um refluxo e o vômito, consequentemente, quando a gente não está aceitando o fato que está acontecendo com a gente. Então, a dica nesse caso é a pessoa tentar absorver e se manifestar da melhor forma naquela situação para que ela tenha uma boa digestão. E se atentar ao corpo é fundamental. Quando a situação está meio difícil de engolir, automaticamente a gente começa a prestar atenção que o nosso corpo não aceita uma comida muito pesada naquele momento, por exemplo. O estômago começa a gritar, né? Olha. Exatamente. Então é sempre importante a pessoa estar com essa percepção. A ideia não é que ela se obrigue a digerir bem, mas o fato é que o corpo está sinalizando que o fato que vem acontecendo na sua dinâmica existencial não está sendo bem digerida, formulada por ela. Entendi. Então essa é a resposta para Maria Luísa. A gente está terminando o nosso segundo bloco. Temos várias perguntas aqui para estar lendo. A gente vai continuar respondendo aqui, na medida do possível, no terceiro bloco. Obrigado e até mais. Estamos de volta e quem está chegando agora, nós estamos falando sobre a saúde mental e física através da metafísica. E o nosso convidado, professor Marcel, ele estava falando, explicou o que é a metafísica, como funciona, algumas perguntas que nós lemos aqui, respondemos, né? E vamos continuar lendo as perguntas aqui, né, professor? Tem a pergunta da Cristina. Como o ambiente pode afetar o físico e como a metafísica pode ajudar?
como, por exemplo, ambientes de estresse no trabalho? É bem interessante essa pergunta, porque a gente está constantemente em contato com alguma coisa, algum lugar, e o ambiente realmente faz parte da nossa rotina diária. Simplesmente a gente não vive só no universo interior. A gente deve se manifestar também no universo exterior. O sistema que diz muito sobre esse contato do mundo interior com o mundo exterior é o sistema respiratório, né? Que faz essa ligação onde a gente respira o ar do ambiente, já se conecta a ele, o que está acontecendo aqui, Sim. e expira a nossa manifestação, os nossos conteúdos. A pele também é um órgão de contato, né? Manifestando o que acontece, como a gente recebe o que está acontecendo no ambiente. O estresse no trabalho é muito comum, né, no mundo corporativo. Sim. E é uma pergunta até bem interessante, que eu acho que muitas pessoas vão se identificar com ela. O mais importante quando a gente estuda a metafísica e quando a gente começa a se estudar, a ter um autoconhecimento, é a gente começar a perceber como que a gente está para as coisas. Qual está sendo a minha estrutura para lidar com determinadas coisas. Então é muito importante a gente se auto-perceber o tempo inteiro. Quanto maior a nossa auto-percepção do que está acontecendo com a gente, mais alheios a gente fica a uma influência exterior. Claro, eu não estou dizendo que a gente deva simplesmente nos fechar no nosso universo interior para não ser atingido por um clima de um ambiente. Não é isso. É muito importante a gente ter essa interação, sim. Só que o que acontece, na maioria dos casos, é que a pessoa ela está fora de si, né? Ela sim. Está sem essa percepção do que vem acontecendo consigo. E aí ela chega num ambiente onde está um estresse muito grande, ela passa a ser contaminada, ou melhor, ela passa até a contribuir com esse clima, né? Uhum. E emitindo sinais para o seu corpo que aquele ambiente é uma batalha, é um campo de guerra onde eu vou precisar me desdobrar, fazer o que eu posso, o que eu não posso, para dar conta do recado. Isso vai gerar um estresse e a pessoa vai sair, ao final do dia, vai sair estraçalhada. Né? Estraçalhada. Estressada, exatamente. E quando, do contrário, a gente ter ficar em si mesmo, você pode até contribuir para que esse ambiente melhore. Sim. Então, acho que isso é muito importante. A metafísica não se resume apenas a dores e doenças, não. Ela é muito mais ampla. Tá? E quem tiver mais interesse, procurar o professor Marcel. Vamos passar os seus contatos já, professor? Vamos. Qual que é os contatos do professor? Telefone, e-mail, site? Estarei lá no Espaço Alegras, fazendo atendimentos psicoterapêuticos e aconselhamento metafísico. O telefone da gente lá é o 11 4285 2785. Pode entrar em contato por e-mail. Da ocasião da entrevista da Cromo foi bem bacana, deixei o e-mail, vieram algumas perguntas. Nossa, muito legal. Quem tiver alguma dúvida, eu terei o maior prazer em responder, até porque eu gostei muito da entrevista anterior. Muito bom, a gente agradece. É sempre bom estar aqui e ter essa interação com o pessoal do ABCD, né? Sim. Que meu espaço fica lá na zona norte de São Paulo e
em algumas ocasiões eu consigo estar aqui No respondendo algumas questões. Então o e-mail é o marcel@alegras.com.br ou entra no site www.alegras.com.br. Muito bem, então esses daí são os contatos do professor Marcel. As dúvidas envie, temos várias perguntas, mas acho que não vai ser possível ler todas aqui. Mas agora está se aproximando o final de ano, né, professor Marcel? O senhor poderia passar algumas dicas para essa loucura de final de ano aí para o pessoal? Se puder dar algumas dicas para os teleinternautas? Exatamente, até inclusive tem um pouco a ver com a questão do ambiente. E a gente foi a pergunta da Cristina, né? Exatamente, então a gente, no caso do final do ano, é um evento social muito grande, onde as pessoas estão, saem para fora, né, para fazer compras e toda aquela correria, muitas queixas, né, que a correria acaba desgastando muito. Acho que a metafísica ela sempre vai olhar para a essência, o que está por detrás desse evento grandioso. E aí cada pessoa acha um significado para esse evento internamente. É muito importante para você não entrar nessa dinâmica social fortíssima, onde desgasta mesmo. É muito importante a pessoa ter essa autopercepção do significado dessa época para ela. É a família, é a oportunidade de rever a família, de estar próximo, é a oportunidade de estar junto com pessoas que a gente às vezes não convive diariamente, é a oportunidade de manifestar nossa solidariedade, manifestar o nosso amor. E tudo isso, que pode ser até uma coisa bem positiva, acaba tendo um resultado negativo se a pessoa entra nessa dinâmica social terrível de consumo, porque as lojas, né, aproveitam essa ocasião para vender os seus produtos. E é bem importante a pessoa ter essa diretriz interna para, através desse significado interno, ela vai saber sim o que ela vai poder comprar, né? Porque o que acontece muito, Yoshida, é que a pessoa entra nesse, não, eu tenho que comprar, e às vezes não sabe nem por que está comprando. O consumismo, né? Entra num consumismo exagerado, gerando uma preocupação futura com os crediários. Então é muito importante a gente ter esse significado. Pode ser que o significado interno da pessoa não seja exatamente essa compra exagerada de presentes, na medida em que ela consiga manifestar o carinho pela pessoa que ela vai estar junto, compartilhando aquele momento festivo, né? Ela passa a não ter tanta necessidade de ficar nessa loucura do final de ano. Acho que é mais ou menos isso, uma visão metafísica sobre esse assunto. Sobre as dicas aí de final de ano, aí, que as festas já estão próximas, né? Já estamos aí no começo de novembro, para dezembro como diria, é logo ali, né? É logo ali, já passou mais um ano, né? Passou mais um ano, né? Então aí foram as dicas para os teleinternautas do final de ano. E temos a pergunta do Pedro. Professor Marcel, como que surge uma doença? Ótimo. Então, a doença, Yoshida, se a gente for avaliar a doença só da manifestação dela no corpo físico, a gente talvez esteja negligenciando uma condição interna que está sendo determinante para aquela doença. Na verdade, a doença, quando ela está instalada no corpo físico, eu diria que ela já está na sua última instância. Sim. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que, de alguma forma, você já está doente antes dela se manifestar. E quando ela se manifesta no corpo, quando o corpo sinaliza, é que realmente
já está no momento de você parar o que você está fazendo para olhar. Que é exatamente esse movimento que a doença faz a gente perceber, né? A gente está no nosso dia a dia fazendo as coisas, de repente você se vê com uma doença que você precisa, no mínimo, dar uma atenção para ela, colocar uma pomada ou tomar um medicamento. Medicamento, sim. Esse movimento, ele mostra que a partir de agora você vai ter que olhar, você vai ter que parar de certa forma o que você está fazendo para olhar para dentro. Então a manifestação da doença no corpo físico, ela está na sua última instância. A pessoa que está bem conectada às suas sensações, ela consegue perceber sinais de uma tendência de uma doença antes mesmo que a doença se manifeste no corpo. E como geramos a doença? A gente pensa que o nosso corpo é um equipamento fantástico que está em seu pleno funcionamento. E cada região do corpo manifesta um potencial que a nossa alma tem para manifestar. A partir do momento que a gente deixa de fazer o melhor da gente em algum setor da vida, a gente começa a deixar de manifestar a nossa alma integralmente, ou seja, no melhor que ela possa se manifestar. E isso vai causando um desconforto. Por quê? Porque a nossa alma ela vai ficando incomodada. Ela veio para manifestar a grandiosidade que ela é, só que por determinados eventos a gente vai escolhendo não dar vazão a isso, ou não manifestar da melhor forma isso. Fica limitado, então, né? Isso, então, começa a gerar a doença internamente. Aí existe um processo, talvez até longo, até essa doença se manifestar no corpo. Mas se a gente prestar atenção, a gente passa a ter uma tristeza muito grande quando faz alguma coisa, ou o resultado de alguma coisa passa a não dar aquela satisfação enorme. Então, uma dica de saúde é: sinta seu corpo e deixa ele manifestar. Se você quer fazer alguma coisa, sinta primeiro se seu corpo se acende para isso, se dá aquela vontade gostosa, seu peito abre. Do contrário, talvez não seja exatamente isso que sua alma queira manifestar. Sim. Aí vai mais uma dica para o final de ano, né? Como o espírito natalino aí que está chegando aí. Professor Marcel, infelizmente acabou o nosso tempo. Temos a pergunta aqui de várias pessoas aqui. A gente agradece o carinho dos teleinternautas pelo nosso programa. Agradeço o professor Marcel, mais uma vez, pela presença aqui no nosso programa. Fica o convite para o professor Marcel voltar várias vezes aqui no nosso programa. Muito obrigado, professor Marcel. Muito obrigado à TV ABCD. E semana que vem a gente está de volta. Até mais!